Olá a todos, meu nome é Murilo Luz, eu sou uro-oncologista, atuo em São Paulo e em Curitiba, no Hospital Erasto Getter e na Beneficência Portuguesa. A nossa ideia hoje é fazer um resumo, um briefing sobre o que aconteceu na ASCO-GU, o congresso mais importante na uro-oncologia em tumores geniturinários do mundo, que aconteceu de forma totalmente virtual esse ano. E a minha ideia era trazer um pouquinho do que seria mais importante para o urologista. Eu já faço um disclosure aqui, que esse é um congresso que envolve a urologia, a oncologia e a radio-oncologia. Bom, uma informação importante é que esse é um congresso que tem ficado cada vez menos palatável, vamos dizer assim, ao urologista, pois é um congresso muito dedicado à doença avançada, a estudos clínicos em doença metastática, em segunda, terceira linha muitas vezes, mas ele ainda assim tem um foco, ele preserva uma dedicação à doença localizada, ao rastreamento de doença, ao tratamento de doença recorrente. Então a gente tem informações importantes aí para os urologistas. Começando pela próstata, que é o primeiro dia de evento, né, o dia com mais público, vamos dizer assim, de maior interesse, na quinta-feira, a gente tem um foco muito grande com testes genéticos e imagem, né? Tanto testes com nova geração de sequenciamento genético, como testes comercialmente disponíveis, como o Decipher, o Prolaris e o Oncotype. Eles voltaram a ser um foco importante, principalmente na vigilância ativa e nos tratamentos adjuvantes. Em relação à imagem, né, que é uma coisa bastante do dia a dia do urologista, a gente teve um estudo importante que comparou o uso do PSMA com a ressonância magnética, um estudo que foi muito comentado, na avaliação de doença localizada. E a gente viu que esses métodos, na verdade, são complementares. A ressonância ainda é mais eficaz na avaliação de doença extraprostática e na doença, na invasão de vesículas seminais, e na presença ou não de doença, os dois métodos são equivalentes. Então, possivelmente, o que seja a nossa prática atualmente seja uma associação dos dois métodos. Outro estudo importante que foi mostrado aqui já em doença um pouco mais avançada foi o estudo ACES, na doença metastática resistente à castração, em que estudou a associação, na verdade, de duas drogas, a abiraterona, aqui associada à apalutamida, e houve, na verdade, uma redução de 31% de sobrevida livre de progressão radiológica. Esse era o endpoint primário do estudo. A sobrevida global foi bastante similar, em torno de 33 meses para o braço que continha apenas a abiraterona e 36 meses para o braço que também continha a apalutamida. Então, muita gente colocou ainda em questão se isso vai ser uma modificação de conduta imediata, mas a gente já vê aí uma tendência, talvez, à associação de dois dos novos antiandrogênicos na doença metastática resistente à castração. Voltando à doença localizada, o estudo SAC 0910, um estudo importante para os urologistas e para os radio-oncologistas, avaliou o aumento de dose de radioterapia na radioterapia de resgate após uma cirurgia. E o que se viu, na verdade, foi que o aumento de dose não foi benéfico e ele trouxe uma chance maior de eventos adversos grau 2 e grau 3. Então, a gente possivelmente vai manter a nossa conduta na radioterapia de resgate aí em torno dos 66 grays, que é o padrão atualmente. Houve também algumas atualizações em estudos já conhecidos, principalmente no cenário não metastático resistente à castração. Então, o estudo PROSPER teve uma atualização, né, uma subanálise desse estudo, mostrando que pacientes no cenário não metastático resistente à castração, que estavam recebendo enzalutamida, tinham melhor prognóstico conforme a queda de PSA. Então, quanto mais houvesse essa queda de PSA, quanto menor fosse esse nadir de PSA, melhor era o prognóstico desse paciente. Um resultado esperado, mas bastante interessante como prognóstico nesse grupo de pacientes. A atualização também do Aramis, um estudo que o nosso centro pôde participar e que eu sou um dos autores, também teve uma atualização sobre o benefício de sobrevida após retirada dos pacientes que fizeram crossover, né? Isso é muito comum hoje nos estudos, a gente avaliar, porque a maioria dos estudos permite esse crossover, e aqui, na verdade, a gente viu uma permanência desse benefício, uma pequena diferença em relação à publicação inicial, um benefício que se manteve aí de sobrevida com o uso da darolutamida também no cenário não metastático resistente à castração. Esses foram os principais pontos em relação aos tumores de próstata. Em relação aos tumores uroteliais, que é o segundo dia de evento, a grande vedete do estudo, sem dúvida nenhuma, foi o estudo Checkmate 274, que é o estudo que avaliou a adjuvância, né, após uma cirurgia radical, após a cistectomia, a linfadenectomia. Então,
aí o dia a dia aí do urologista. Então, após essa cirurgia, o benefício de imunoterapia, no caso, nivolumab, né? Então, a utilização de nivolumab após a cirurgia radical no câncer urotelial invasor, ele mostrou um benefício, na verdade, ele dobrou a sobrevida. A sobrevida livre de doença foi de 21 meses para o uso do nivolumab versus 10,9 meses para pacientes que estiveram no grupo placebo. Então, realmente, isso foi um benefício bastante incisivo aí do uso dessa medicação, apesar do endpoint ser realmente a sobrevida livre de doença e não a sobrevida global. Então, a gente vai ter uma discussão agora aí nas próximas semanas sobre se a gente deve mudar a nossa conduta no dia a dia, baseado na sobrevida, utilizar a vida livre de doença, ou se a gente deve aguardar resultados de sobrevida global. É importante salientar que esse benefício foi independente do status de PDL1, né, do status dessa avaliação molecular, embora o grupo que tinha essa alteração de PDL1 teve um benefício mais acentuado. Então, foi visto que esse era um grupo mais beneficiado, embora o grupo como um todo mostrou benefício independente do status de PDL1. E outra, vamos dizer que podemos chamar de outra vedete aí do carcinoma urotelial, que inclusive rendeu uma publicação de imediato no New England Journal of Medicine, foi a utilização do enfortumab vedotin em doença avançada, já em pacientes que tinham recebido quimioterapia e pelo menos uma linha de imunoterapia. Houve um benefício bastante importante de sobrevida global, de 12 para 8 meses, né, no braço que recebeu quimioterapia, foi o enfortumab vedotin comparado com quimioterapia, e esse também foi um dos grandes destaques aí do carcinoma urotelial. Indo para o terceiro dia de evento, que é o carcinoma renal, né, dedicado ao carcinoma renal, a gente também teve muitos estudos relacionando marcadores genéticos, marcadores moleculares, e também alguns estudos falando de variantes histológicas, que muitas vezes não estão incluídos nos principais estudos, principalmente sarcomatoide, tumores papilíferos, que não estão incluídos na maioria dos estudos. Eles tiveram um certo destaque nesse evento. Para os cirurgiões, particularmente, eu acho que um estudo importante é o estudo NAXIVA, que é um estudo que estudou, que avaliou a redução de tumores com trombo de veia cava, né, um grande drama aí para o urologista, e uma utilização de axitinib pré-operatório na redução desses tumores, e pela primeira vez a gente viu um resultado um pouco mais animador, né, em 21 pacientes, ok, uma característica pequena, mas 31% de taxa de resposta e 41% de modificação de cirurgia. A gente conseguiu fazer uma cirurgia, né, os autores conseguiram fazer uma cirurgia menor quando utilizado o axitinib antes de cirurgia, né, de maneira neoadjuvante em pacientes com trombo de veia cava. Então, esse foi um estudo interessante, né, ainda, claro, um estudo de fase 2, mas talvez seja aí uma luz para esses pacientes com uma doença localmente avançada. Outro estudo interessante, que foi apresentado pelo Dr. Gulati, da Universidade de Cincinnati, foi o marcador Genomic Classifier, né, um marcador genômico, que continha 11 genes, e ele conseguiu estratificar risco de recorrência pós-cirurgia. Então, aquele paciente talvez vá modificar nosso raciocínio em relação à adjuvância, ou talvez pelo menos em relação a como a gente vai acompanhar esse paciente. Esse é um Genomic Classifier com 11 genes que foi bastante relacionado ao risco de recorrência. Houve também uma subanálise do estudo PROTECT, um estudo que nós também fizemos parte no Brasil. Nosso centro também foi um estudo que participou, que era o estudo já conhecido de vocês, que utilizava pazopanib adjuvante. Foi um estudo negativo, né? Ele não foi benéfico para o grupo total de pacientes aí em utilizar pazopanib após cirurgia em carcinoma renal. Mas essa análise, essa subanálise que foi feita no Memorial Sloan Kettering mostrou que uma análise do microambiente tumoral, né, do grupo placebo, o grupo que não recebeu um fator prognóstico. Então, eles fizeram uma avaliação nesse grupo de pacientes, eles tinham a medicação, foi um fator nesse grupo de pacientes, tinham esse material para estudar, e isso foi um fator prognóstico importante. Então, mostrando mais uma vez que marcadores genéticos, marcadores moleculares estão entrando de verdade na uro-oncologia, já eram realidade em outros tumores e agora são a plena realidade aí na uro-oncologia. E um último estudo que eu acho importante para os urologistas é, novamente, a discussão de nefrectomia citorredutora, né? A gente teve aí um bounce, aí a gente estava muito animado com a nefrectomia citorredutora, depois a gente desanimou um pouquinho com o estudo Carmina, e hoje a gente basicamente chegou no nicho de pacientes aí que realmente pode se beneficiar, que são aqueles pacientes de risco baixo, eventualmente intermediário. E teve um estudo nessa ASCO-GU mostrando que a nefrectomia citorredutora está associada com uma taxa de complicações maiores, né, em torno de 10%, que é bastante aceitável, e uma mortalidade em torno de 1% em 30 dias. Então, é uma casuística mais recente, mostrando que essa é uma cirurgia
bastante segura e que deve entrar no rol aí de discussão de pacientes com tumores metastáticos renais. A gente sempre deve pensar na possibilidade de nefrectomia citoredutora. E para concluir, isso é parte também do segundo dia, mas eu deixei aqui para o final, são tumores que a gente chama de tumores menos comuns, né, tumores raros, como os tumores de testículos, tumores de pênis. A gente poderia destacar que, em relação aos tumores testiculares, a gente teve novamente uma clareza aí de que a vigilância, né, é bastante segura para pacientes em seminoma do estádio clínico 1, uma coisa que a gente já sabia. A gente teve novos estudos mostrando essa segurança. É um estudo triste, um estudo de fase 3, que compara o uso de ressonância e tomografia nesses pacientes que são acompanhados com o seminoma estádio clínico 1. Esses são pacientes que fazem muitos exames de imagem nos anos ali após o diagnóstico, e uma prática que a gente já tinha, muitos de nós já utilizavam a ressonância magnética ao invés da tomografia, na tentativa realmente de reduzir a necessidade de irradiação desse paciente, e esse foi um estudo que agora nos dá uma segurança de que a ressonância magnética não é inferior à tomografia computadorizada e possivelmente deva ser recomendada como padrão aí de exame durante a vigilância no estádio clínico 1 de seminoma. Então essa foi uma revisão geral aí de todos os tumores. A gente teve muitos dados esse ano, apesar da ciência estar muito dedicada à pandemia, né, neste ano, a busca de vacinas e a busca de novas medicações aí para o tratamento do coronavírus, mas ainda assim a gente teve dados muito importantes nessa ASCO-GU, alguns deles já de imediato, modificadores de conduta clínica, e outros que vão criar hipóteses aí para a gente continuar estudando para frente e, quem sabe, trazer novos tratamentos em breve. Obrigado.